Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindos à primeira série desse canal. Deus colocou no meu coração de começar a fazer algumas séries. A princípio vão ser de 3 episódios, mas vamos ver o que Deus vai fazer. E hoje a série é sobre morno. Como queimar por Jesus. Eu quero te ajudar a como queimar por Jesus, como estar fazendo isso constantemente. Não ser simplesmente uma coisa que você vive num culto, numa conferência ou no retiro, mas que você consiga viver isso todos os dias da sua vida. E se tem uma coisa que eu aprendi sobre isso, é que uma das coisas que nos sustenta a estar queimando por Jesus todos os dias de nossas vidas é a nossa consciência da onde Deus nos tirou, do lamaçal, da escassez, da escuridão que Deus nos tirou, da cura que Deus liberou sobre a nossa vida, da libertação, da salvação do local onde Deus nos tirou. E como a palavra diz, liberou sobre nós todas as bênçãos nas regiões celestiais. Sabe, essa consciência da onde você veio e da onde Deus te colocou, cara, isso é muito importante. E para isso, hoje eu queria contar um pouco sobre o meu testemunho. Eu passei por algumas situações adversas durante a minha infância e pré-adolescência. Eu não tive a melhor condição familiar no quesito de estrutura. O meu pai, ele trabalhava muito e acabava que passava boa parte da semana fora e, consequentemente, a minha mãe, ela tinha que sozinha cuidar da casa e cuidar de mim e cuidar de todas as outras coisas e acabava se dedicando mais à casa do que, às vezes, a ter um tempo de qualidade comigo por conta realmente da rotina que ela tinha. E a questão é que isso, até um certo ponto, era ok. Só que chegou um ponto da minha vida que eu mudei de colégio e comecei a sofrer bullying nesse colégio. Eu sofri 4 anos de bullying, então assim, durante boa parte da minha infância / pré-adolescência, eu passava a maior parte dos meus dias sozinho. Durante a parte do colégio, eu tinha simplesmente 30 minutos de recreio que eu ficava com 2 amigos meus e era isso. O resto do dia eu ficava praticamente sozinho, porque eu chegava em casa e minha mãe às vezes não tava, ela tinha saído para fazer compra ou algo do tipo, e às vezes ela tava arrumando a casa, tava tendo que fazer alguma coisa e meu pai não estava lá porque também ele estava trabalhando. Então esse momento de solidão ou de solitude depois, quando eu amadureci, isso fez uma diferença muito grande e isso me marcou de certo modo. E quando eu cheguei ali pro 2º ano do ensino médio, então quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, eu tive uma crise muito grande porque eu comecei a ver os meus colegas, eu comecei a ouvir das pessoas à minha volta, pessoas que tinham depressão, pessoas que tinham ansiedade, pessoas que tinham síndrome do pânico. Eu conhecia pessoas no meu colégio que tomavam Rivotril. Eu vi pessoas no meu colégio tendo uma crise de ansiedade antes da prova, no meio do corredor, chorando, tendo, sabe, em prantos assim, sentado no meio do corredor, tendo uma crise enorme. E eu, sabe, comecei a pensar e a refletir sobre isso. Eu falei, cara, por que eu não tô com esse mesmo problema? Porque eu ia ouvir as histórias, eu ia saber o que a pessoa tinha passado ou não, e eu ouvia, não, a pessoa tem um problema com os pais. O pai dela não é um pai presente, ele trabalha muito. Ou eu ouvia, não, pô, ela sofreu bullying na infância, então isso marcou ela. Poxa, não, ela não tem um ótimo relacionamento com os pais, ela não se comunica muito bem com a mãe. E eu ia pensando assim, poxa, mas eu não tinha um ótimo relacionamento com a minha mãe. Tipo assim, de vez em quando a gente brigava, a gente gritava um com o outro por questão de maturidade minha. E eu não tinha um ótimo relacionamento, não tinha um relacionamento perfeito com ela. Poxa, eu também não tive um pai 100% presente na minha infância porque ele trabalhava muito. E hoje eu reconheço isso, hoje, sabe, os meus pais, eles me deram o melhor que eles tinham, mas de certa forma teve alguns erros como em qualquer outro lugar. E eu pensava assim, cara, pô, eu sofri bullying também e eu não tô passando por isso. Então essa conta começou a não fechar. Eu comecei a falar, não, Deus, peraí, tem alguma coisa de errado. Eu falei, não é possível, cara, o que tá acontecendo comigo? Corre sangue na minha veia como corre no sangue na veia deles. Eu, sabe, tive um desenvolvimento, comi na infância, tudo certo, igual todo mundo. Não é possível, eu não tenho o emocional de ferro, sabe? Eu não sou, mano, super-herói da parada, não é possível.
Eu sou ser humano que nem eles, por que eu não tô passando por isso? Eu comecei a refletir, eu comecei a pensar até que o Espírito Santo começou a falar comigo, e sendo que nessa época eu tava afastado da igreja, a partir dos meus 14 anos eu tinha parado de ir na igreja, e nesse momento eu comecei a lembrar, cara, a única coisa que me diferenciava dessas outras pessoas é que quando eu era pequeno, por livre e espontânea vontade, eu ia na escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, que a minha mãe ia comigo, e a gente ia domingo de manhã, e era um local onde eu era amado, eu era cuidado, eu me sentia bem lá, eu era, sabe, instruído. Aquelas tias da classinha, cara, eu sou eternamente grato a elas, porque realmente elas fizeram algo extraordinário. Se eu tô aqui hoje falando o que eu estou falando pra vocês, cara, você pode ter certeza que elas, essas tias da classinha, daquela igreja, da Assembleia de Deus, elas tiveram, sabe, um papel fundamental na minha vida. Eu não estaria aqui se não fosse por elas, se elas não tivessem correspondido ao direcionamento de Deus, de estar lá, de estar instruindo, de estar amando aquelas crianças. Eu fazia parte de um ambiente que eu não vivia o resto dos meus dias no colégio, por exemplo. Eu tinha amigos ali que eu não tinha no colégio, eu era amado de uma forma que eu não era amado com os meus colegas no colégio. E isso me marcou e eu comecei a falar, cara, essa é a única coisa que me diferencia. Eu não posso falar nada, então foi Deus que me curou. Eu lembro de eu estar em casa e eu estar sozinho, mas eu não me senti sozinho. Minha mãe tava, sei lá, na cozinha fazendo o almoço ou fazendo a janta e eu tava sozinho ali brincando, meu pai tava trabalhando e eu tava ali, mas eu não me sentia sozinho. E eu tive um estalo, eu falei, cara, é por isso que eu tô aqui hoje. Nesse momento, minha avó, ela me chamou pra ir num retiro da Batista, da igreja dela, e eu fui e desde lá eu voltei a minha caminhada. Até hoje, quando eu paro e às vezes eu tenho uma adversidade, às vezes eu passo por um problema difícil e sabe, você fica meio morno, sabe, você toma aquele balde de água fria, aquela situação que você não sabe o que fazer, que aquilo ali, sabe, seu dia ele vira do avesso, você tava tudo planejado bonitinho pra fazer os seus dias, pra cumprir aquilo que você tem e pronto, dá aquele problema e você desanima e você esfria, você já não tem mais fome para fazer seu devocional, você não tem mais vontade de estar junto com o pessoal da igreja. Nesses momentos, são os momentos que eu lembro, cara, Deus cuidou de mim quando eu não tinha ninguém. Quando eu não tinha ninguém, quando eu tava sozinho, Ele tava ali comigo. Ele tava ali para mim. Ele tava ali quando todo mundo deu as costas para mim. Ele estava ali comigo. Ele nunca me abandonou. Em nenhum momento Ele me colocou de lado, muito pelo contrário, Ele sempre estava ali para me amar, para cuidar de mim, para me ensinar. E acontecia coisas que, por exemplo, eu estava indo na igreja com minha avó e tinha um momento de compartilhar e eu falava alguma coisa que eu sentia assim e o pessoal ficava falando, cara, como é que esse menino, esse garoto sabe disso? E realmente era o Espírito Santo, até porque de leitura bíblia mesmo eu não tinha quase nada naquela época. Quando eu voltei aí na igreja, eu comecei a ler o livro de Mateus e eu comecei a ter mais fome e sede. Deus colocou uma pregação que eu nem sabia direito como é que, sabe, fazia isso. E eu apresentei pro pastor daquela igreja. A gente era uma igreja pequena, todo mundo compartilhava tudo com o pastor. Ali a gente vivia algo muito bom. E ele falou, cara, eu quero que você pregue. E eu, tipo, cara, como é que eu vou pregar? Eu só li o livro de Mateus da Bíblia, eu só tenho isso, eu não tenho mais nada. Sabe, eu não sou letrado biblicamente falando, então, tipo, Deus, Ele foi me instruindo com um pouco que eu tinha. Essas memórias, essas consciências daquilo que Deus fez na sua vida, isso vai te nutrindo na caminhada. Você lembra, cara, eu não vou parar agora porque eu sei de onde Deus me tirou. Não é agora que eu vou ser abandonado por Deus, porque Ele no passado Ele nunca me abandonou, não vai ser agora que Ele não vai me abandonar. Lá no passado Ele não errou comigo, Ele nunca falhou, Ele nunca deixou faltar, não vai ser agora que vai faltar, não vai ser agora que Ele vai falhar comigo. Isso a gente vê muito claro na Bíblia com o povo no deserto. O povo tinha acabado de ver os maiores milagres, Deus tinha enviado pragas
sobre o Egito e eles viram aquelas coisas, coluna de fogo, mar abrindo no meio, e eles no meio do caminho, no meio do deserto. Moisés tinha que lembrar a eles do local onde eles tinham saído. Moisés tinha que lembrar o povo daquilo que Deus tinha feito no passado, a ponto de que quando eles chegam na iminência de entrar na terra prometida, Moisés fala: calma, calma, calma. Antes eu preciso contar para vocês aquilo que Deus fez pelo nosso povo. São essas memórias que nos firmam na rocha, que nos fazem ficar firme, não fraquejar, não desistir, não parar. Sabe, a palavra de Deus diz: traz à minha memória aquilo que me dá esperança. Sabe, é sobre isso. É sobre trazer à memória o que te dá esperança. É sobre ter uma fé consciente, sabendo da onde Deus te tirou, não olhando para os desafios, não olhando para trás para relembrar o problema, mas para relembrar aquilo que Deus fez na sua vida. Lembre-se da onde Deus te tirou, para você se manter firme na caminhada para onde Deus quer te levar. Tamo junto.